Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje vai ser sobre o Paulo Gustavo e o comediante que todo mundo conhece, um querido de todos nós, e o nosso aprendizado de todos os dias. Antes de eu desenvolver esse tema, eu quero falar com vocês sobre a ONG da rádio. A ONG da rádio que continua com aproximadamente 200 cães e que é a razão de eu estar aqui, de eu vir conversar com vocês, trazer uma mensagem de afeto e pedir o apoio de vocês, porque cada um desses animais que vocês indicam para alguém, para adoção, quer que seja para um sítio, para alguém numa casa, tem cachorro de todos os portes, pequeno, médio, grande. Cria-se um novo espaço para um novo cãozinho de rua que a gente recolhe. E é muito interessante porque no decorrer da história, nós devemos muito para os cães. Nós temos aí no mundo mais ou menos uns 500 milhões de cães abandonados. É por isso que a gente sempre recomenda. Pessoal, mesmo que vocês não forem ficar com os animais e vocês sabem que tem alguém que tem um gatinho e esse gatinho ele dá cria a cada 3, 4 meses, um cãozinho, e você diz assim, eu não posso ficar ajudando uma ONG, isso. Ajuda na castração, porque castrar esses animais é um trabalho que você faz para a sociedade, é um trabalho de cunho social. Às vezes as pessoas falam assim, mas quem tem que fazer isso é o governo, é o Estado, é a prefeitura. Mas antes de tudo isso, vem nós, que somos os cidadãos, donos dessa cidade. Então a gente tem que dar nossa contribuição. Eu não posso colaborar com nada, eu não posso fazer nada. Então, indica esse vídeo para os seus amigos. A gente espera que cada vez o canal cresça mais, porque o canal crescendo, a gente começa a ter voz, uma amplitude maior para atingir outros corações, nas mensagens que a gente traz de coração para coração. Então, eu comento sempre, olha, eu venho aqui na rádio, eu não venho vender nada, eu venho pedir que estejamos juntos nesse momento com relação a essa benfeitoria que a gente pode fazer para uns cães. Não pode contribuir com nada? Dá um clique, se inscreve no canal e indica alguém. É muito interessante, eu separei aqui 2 cãezinhos para falar para vocês. Um deles que ele foi adotado na África do Sul por uma moça e ela percorreu com ele mais de 100 países, sempre indo de ONG em ONG, falando sobre a proteção dos animais, né? E uma cachorrinha que ficou muito, muito famosa foi a Laika, que em 1957 ela saiu da Rússia e foi dar uma volta em torno da Terra, porque precisávamos saber como é que um organismo ia se comportar nessa atmosfera de pressão em volta da Terra. Então, eles sempre estão nos ajudando, quer na medicina, quer aí nessa parte que foi o início dessa parte de explorar esse espaço em volta da Terra, ou mesmo na área de saúde. Então, eles sempre contribuem conosco. Então, quando a gente pode, é uma alegria você poder confraternizar com outras pessoas, com outros seres, a abundância que generosamente Deus nos dá sempre, né? E para falar sobre assuntos atuais, que eu sempre digo para vocês que a minha função aqui é trazer um assunto que ele está nas redes sociais, que ele toca no mais profundo do nosso emocional, dos nossos sentimentos, às vezes nos traz alegria, tristeza, mas que nós somos muito intensos e muito profundos. E hoje eu quero falar sobre essas dores que uma pessoa, por exemplo, como o Paulo Gustavo, nos traz quando a gente sabe que essa pessoa não está bem, né? Que essa pessoa passa por um processo e que essa pessoa
está num processo de recuperação e que a gente fica aflito, de medo de perder, né? Nós temos muito medo de perder as pessoas que amamos. E aí eu quero falar com vocês sobre essa questão das perdas. E para falar dessa questão das perdas, eu quero dizer para vocês que nós todos que sentimos tudo isso, nós estamos em pleno teste, em plena evolução. E que todos nós, em algum momento, nós precisamos ouvir alguma coisa, ou com relação ao nosso emocional, ou com relação à nossa vida. E quando eu trago esses assuntos das redes sociais, que eu falo para vocês, eu procuro fazer essa conexão da vida do dia a dia, da emoção, o que se fala na ciência, o que se fala na religiosidade, desses momentos metafísicos, as metáforas e as parábolas todas que a gente conhece, dos livros bíblicos. Então, trazer um novo olhar, como eu falo para vocês, para a gente ver diferente, olhar diferente uma situação. Eu venho acender luzes em novas estradas. Então eu falo assim para vocês, amigas estrelas, amigos interestelares, que são os meninos, tem que ler também. Eu dou dicas de livros para vocês lerem, mas a coleção, todo o livro de Allan Kardec, que na verdade é Chico Xavier, né, que ele é a reencarnação de Allan Kardec, tudo traz uma mensagem. É muito profundo, mas é para quem tem olhos para ver, sentidos para sentir. E aí você vai vendo que ali já estava tudo escrito, já estava tudo previsto. Então, um ser magnânimo, incrível, como Paulo Gustavo, por exemplo, com um projeto de vida desses, como o projeto dele, de um carisma incrível, e que ele conseguiu trazer para as pessoas, o mundo popular, qualquer pessoa que você conheça, se identifica com A Minha Mãe é uma Peça. Nessa peça tem um pouco de todos nós. E esse trabalho psicológico e coletivo que ele fez, gente, dá orgulho para qualquer psicólogo. Qualquer pessoa que trabalhe na área terapêutica fica orgulhoso, porque ele conseguiu tocar naquele ponto em que você não queria mexer. Vai falar mal da mãe para quem? Só se for para um terapeuta, né? Vai falar das suas dificuldades em se relacionar com as pessoas da sua família? Com quem? Então mostra aquela mãe que, ao mesmo tempo que ela é preocupada, ela é excessivamente preocupada, ela fica uma louca, né? Ele dinamiza, né, e valoriza todos os aspectos, ele dá um over em tudo, uma lente de aumento em tudo, e ficou, assim, absolutamente maravilhoso. É um trabalho que os espíritos nos dizem que ele planejou muito para fazer esse trabalho e para trazer para todos nós. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade em convivência com a família, vê de uma forma suave, leve, veja, um novo olhar, engraçada, falar, eu sou assim também às vezes. E aí você começa a querer ser um pouco melhor, né? Porque a dona Hermília é chata, ela pega muito no pé, ela é amorosa, então é aquela pessoa que está sempre cuidando de casa. E quem nunca? Quem de nós não? Então, esse trabalho que o Paulo Gustavo faz é maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar que todos nós viemos com um trabalho para desenvolver, com um trabalho para cumprir. E a gente tem que procurar entender qual é o nosso. Né? O que a gente veio para desenvolver? O que é que a gente gostaria de fazer e que a gente ainda não está fazendo? Então, estamos todos em casa agora. Estamos todos recolhidos, com possibilidade de ter acesso às redes sociais. Você fazer curso de tudo que você quiser. Você pode adquirir conhecimento de tudo que você quiser. Mas voltando a falar na dor, nesse assunto que eu quero desenvolver com vocês hoje, eu quero lembrar vocês que quando o povo judeu se libertou, saiu do Egito e se libertou indo para Israel, e na casa de cada, o anjo
do mal ia invadir a cidade, na casa de cada pessoa que não era para o anjo entrar, tinha um sinal com o sangue de uma ovelha. Ali, então, o anjo da morte não entraria. E é muito interessante porque as comemorações que se faz da libertação do povo judaico é uma libertação interessante, é um momento interessante que se chamou Pessa, e aí as pessoas acharam, mudou para Páscoa. Mas essa dor era a seguinte: a tradição dizia que você tinha que ter um carneirinho na sua casa. E você teria que conviver com aquele carneirinho durante 3 semanas, durante 1 mês. E você criava um vínculo de afeto com aquele carneirinho. E depois, quando você fosse comemorar essa libertação, o rabino ia cortar a carne desse carneirinho e para se tornar uma carne pura, uma carne kasher, sem a dor e o sofrimento da morte do carneirinho. E as pessoas iam se alimentar e existia já um afeto com aquele carneirinho. Ele já tinha brincado com as crianças, ele fazia parte das refeições, comia os restos das refeições, e ele estava no dia a dia, então criou-se um vínculo, um sentimento. E ter que sacrificar o carneirinho para comemorar a libertação é uma coisa dolorosa. Então, quando Jesus veio e foi falar com os apóstolos sobre a libertação, sobre essa passagem dos carneirinhos, né? De você conviver e se ficar com muita afeição e depois você ter que se separar daquele ente querido. Então ele explicou, ele disse o seguinte: eu também, eu vim aqui e eu estou com vocês, os apóstolos, e durante esses 3 anos eu ensinei para vocês absolutamente tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu criei com vocês um vínculo de amor e de afeto profundo. Por exemplo, eu sei, Pedro, que você vai me negar. Judas, eu sei que você vai me trair. Mas mesmo assim, eu vou continuar amando vocês. E quando eu me for, vocês vão sentir a dor da perda, da partida, que é uma dor irreparável. Mas essa dor, ela é libertadora, porque eu vim para libertá-los. E esse ritual do carneirinho também ele era libertador, que era um ritual judaico. Jesus era judeu. Então, ele disse, é libertador, era para que vocês se libertassem do materialismo. Porque aquele que vê a morte de perto, como todos nós estamos sentindo muito essa dor de ver tantas pessoas com quem a gente convive, já que eu até costumo falar, são os convidados, quem é de Covid, eu falo são os convidados, né, para ficar mais leve. Então a gente tem visto tantos convidados, né, a voltarem para o plano espiritual, que é muita dor para a gente. E Jesus disse, quando eu me for, vocês vão experimentar a pior dor da vida de vocês, que é a dor da perda, a dor da saudade. Mas é isso também que eu vim ensinar. É o desapego. Desapego das coisas materiais e de saber que essa vida é passageira. Tudo que eu vim aqui dizer, antes de voltar para a casa do meu pai, é que aqui é uma passagem. Façam a passagem de vocês da melhor forma possível. Mas, de qualquer forma, eu nunca vou deixar de amá-los, independente do que vocês fizerem. E percebam como isso é profundo, que tem uma brincadeira que as pessoas falam, quer dizer que agora só porque morreu ficou bom? É que diante da morte, tudo minimiza. Você fala, eu podia ter tido mais paciência, eu podia ter sido um pouquinho melhor. Porque a dor da morte, ela causa um sentimento tão profundo que a gente perdoa tudo.
da pessoa. Então você começa a lembrar as qualidades da pessoa. E mesmo com a dor, mesmo com tanto pesar, você se torna uma pessoa melhor. Porque você começa a questionar todos os valores da sua vida. De que vale você sofrer para pagar a prestação de um carro? De que vale você sofrer porque você não queria ter casado com aquela pessoa, você não queria ter tido problemas com aquele filho, problema com aquela nora, com aquele genro, com o vizinho, com o patrão, o chefe, com quem quer que seja. Então traz para a gente um questionamento muito profundo. E a gente, às vezes, numa correria, às vezes a gente prefere falar assuntos que eles estão muito distantes da gente. É muito difícil eu vir fazer o programa na rádio, pessoal, porque sempre eu procuro me melhorar como ser humano. E não é fácil. Porque os apelos do mundo são muito grandes. Eu sempre friso isso, porque é importante. Então, quando Jesus disse que essa dor de perda era a maior dor que se podia sentir, mas que era a libertação, não só daquele que desencarna, mas é a libertação para todo mundo que fica. Porque todos nós nos libertamos das amarras que nós temos com o amor mal resolvido. Ah, porque eu também não tenho amor. Tudo vira problema. Mas perante a morte, perante essa perda que a pessoa representa na sua vida, tudo fica menor. Então, quando vem um questionamento assim de uma pessoa tão querida como é o Paulo Gustavo, que é uma unanimidade, né, é uma pessoa que marca essa geração, que tem a linguagem que atinge profundamente os jovens, né? As pessoas mais maduras, claro que atinge a todos, mas a forma de atingir os jovens é que é fascinante. Porque todos os jovens se viram como os filhos da Dona Hermínia. Então, quando você começa a questionar a vida do Paulo Gustavo e vê tanta coisa boa que ele sempre trouxe, a gente fala, puxa, tomara que ele viva 120 anos, porque ele deve ter muito mais coisas como pessoa genial. Foi ele que escreveu o texto, ele que dirigiu, né, a peça e filmou e foi para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, porque nem todos os filmes emplacam, sabe? De você fazer Stallone 1, Stallone 2, Stallone a volta, o retorno, quer dizer, depois não vai mais, mas você pode ver que as apresentações dele sempre tocam. Por quê? Porque é verdade, é rotina. É o dia a dia de todo mundo. Então, a gente pede que uma pessoa magnânima dessa, que trouxe tanto pra gente, que continue. É o que todos nós pedimos todos os dias. E é muito interessante, porque o Chico Xavier, ele dizia assim, que ele queria ir, quando ele fosse desencarnar, num dia muito alegre, num dia muito feliz, num dia em que todo o povo brasileiro tivesse feliz. E eu vou dizer para vocês, mesmo que o Paulo Gustavo viva 150 anos, certamente ele sempre vai deixar uma mensagem de felicidade, não importa o momento. E é isso que a gente tem que pensar, da gente deixar mensagem de felicidade para as pessoas. Você, amiga estrela, você, meu amigo interestelar, fazer o melhor, conquistar as pessoas, ser agradável para o outro, procurar ser uma pessoa que leva um recado de paz e de alegria. Então, tudo isso traz essa mensagem que Jesus deu para a gente. Deixa eu ver mais o recadinho que eu tenho para vocês. Então, como nós enfrentamos todos os dias esses desafios, o mais interessante é nós fazermos a nossa reforma íntima. É a gente procurar mudar o que não está legal na gente. O que a gente não gosta de ver nos outros. O que a gente critica no outro e que a gente tem aquilo dentro da gente com uma força violenta. E saber quais são os seus gatilhos. O que é que te deixa aborrecido? Então, vamos trabalhar isso? Vamos tentar ser melhor para nós e deixarmos um legado maravilhoso? É isso que a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente tem esse chamado, sabe? Eu tenho até um pouco de receio. Quando eu vejo uma pessoa muito incrível, eu falo assim,
essa pessoa tem mais risco, porque ela é muito incrível. E se a gente quiser dar uma lição para o povo, você tira do povo aquilo que o povo mais gosta naquele momento. Então, eu fico assim, sabe, vamos tomar cuidado. E conosco, e na família da gente? Quem é que a gente tem assim que você fala, nossa, se essa pessoa fosse hoje, eu ia ficar muito triste. E procurar mudar. Entra nessa experiência que a gente fala em terapia, né, que é como se fosse um psicodrama, né? Você entra nesse personagem e vê em você, e isso vai te dar uma força de transformação para você ser melhor, sabe? Para você olhar e falar, dentro do meu universo, de onde eu vivo, o meu amor é essa pessoa, é minha avó, é meu tio, é um melhor amigo, entende? E aí procurar sempre ser melhor para você e para essa pessoa. São essas trocas nutritivas que faz a vida valer a pena. A alegria de você compartilhar com as pessoas o seu amor. Eu fico muito tocada quando fala de pessoas que são indefesas, de animais, pessoas mais idosas, as crianças abandonadas. Eu fico muito tocada. Mas eu digo para vocês, faz um pouquinho de meditação. Começa com 1 minuto, 2 minutos, se senta, respira fundo e acompanha as batidas do seu coração. Faz uma reflexão. Gente, tem gente tão agitada nos dias de hoje que a aura reverbera tanto, ela tremula tanto que não há quem consiga passar um pensamento intuitivo. E nós estamos rodeados dos nossos antepassados que já estão em ascensão e que vêm sempre dar uma mensagem para a gente de afeto, mostrar para a gente que estão juntos conosco, sempre. Porque o que nos liga a todos é o amor. Porque quando você vê uma figura pública, eu falo isso porque isso é tão forte, aquela figura pública que faz parte da sua vida também, ela te pertence também. E no momento em que você ama aquela pessoa, aquele personagem, você é daquela pessoa também. E é esse vínculo de amor que a gente tem com pessoas próximas e com pessoas distantes, que aparecem no mundo, na história, nas redes sociais, como um brilho que faz você refletir, que faz você fazer uma oração por uma pessoa que você nunca pegou na mão, mas que você ama o talento, ama a arte, ama ver a vida passando naquela pessoa. Então é isso que a gente tem que procurar. Nós temos que fazer essa corrente, a corrente do bem. Porque o mundo daqui para frente, ele vai ser muito melhor. E está nas nossas mãos. Nós que viemos todos de uma pequena manjedoura. Porque todos nós viemos da manjedoura para desenvolver alguma coisa aqui. E aqui é uma passagem. E desde que a gente nasce, a gente já sabe que tem um horário de partir. Então, vamos ser mais cuidadosos conosco e aproveitar tudo isso para a gente ser melhor. Para a gente, para o outro e para o planeta. Então, amigas estrelas, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham uma semana repleta de carinho, de amor, de oração e de despertar. Reforcem os elos das vidas de vocês. Amem e se libertem, porque a gente só vai levar daqui tudo que a gente sentir. Então sintam amor. Eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Uma boa semana. Namastê.